Dizem que entre os tigres que têm 4 filhotes, um que se destaca. E eu, por ironia do destino, renasci como o mais fraco deles. Eu pensei que seria abandonado pela tigre-mãe. Podem até ser espancados por outras feras sem conseguir revidar, à beira da morte. Mas quem poderia imaginar? Eu acidentalmente ativei o sistema de evolução de besta mítica. Desde que eu continue a me alimentar, posso alcançar um crescimento infinito. Ele não só pode evoluir para o imortal tigre branco da chama azul, mas também tenho a chance de evoluir para o deus tigre da criação que governa o universo. Enquanto eu pensava alegremente que um dia procuraria algumas mães tigres para, durante o acoplamento orbital, de repente, um rugido baixo da tigre-mãe ecoou à distância. Ouvir esse ruído. Os outros 3 filhotes de tigre imediatamente se levantaram surpresos. Correram para a direção do som, saltitantes. No entanto, eu permaneci parado no lugar, com um rosto grave. Eu sabia muito bem. A voz da tigre-mãe estava claramente sem força, e aquele rugido estava cheio de ameaças e aviso. Ao pensar nisso, eu corri rapidamente em direção a lá. Dei uma palmada em cada um, derrubando meus 3 irmãos no chão. Amei-os severamente a ficar parados. E eu mesmo. Então, cautelosamente, tatearam na direção do som. Logo, vi a silhueta da tigre-mãe. Ela estava enfrentando 4 lobos cinzentos feridos, com o pé em cima de um lobo-rei à beira da morte. No entanto, os ferimentos da tigre-mãe também eram bastante graves, especialmente a ferida na perna traseira. Sangue estava jorrando sem parar. Já a impedia de andar normalmente. Mas mesmo assim, aqueles 4 lobos cinzentos não ousavam atacar facilmente, porque eles sabem no fundo do coração, se ousarem enfrentar a tigre-mãe de frente, com certeza nenhuma conseguiria escapar. Mas esse tipo de animal sempre é conhecido por ser astuto. Como poderiam fazer uma besteira que levaria à autodestruição? Vimos que elas começaram a se dispersar lentamente, exceto por deixar 2 lobos cinzas na frente para chamar a atenção da tigre-mãe. As outras 2 lobos cinzas. Uma estava circulando do lado da tigre-mãe. A outra foi diretamente para trás da tigre-mãe, planejando atacar pela retaguarda, com a ordem do novo rei da matilha. As 2 lobos cinzas na frente imediatamente começaram a atacar de forma cautelosa. Eles continuaram tentando avançar, mas ao chegar na zona de ataque da tigre-mãe, rápido recuaram. Neste momento, a tigre-mãe, embora ferida, sob o movimento poderoso da pata da tigre, mesmo que o rei lobo seja feroz, não consegue suportar. É visível que estou com uma expressão séria. Eles estão apenas prolongando o tempo, desperdiçando a dignidade da tigre-mãe, para que o velho 6 atrás encontre uma oportunidade de ataque surpresa. Como esperado, após um tempo de testes, os movimentos da tigre-mãe logo começaram a desacelerar. O lobo cinza atrás imediatamente aproveitou a oportunidade. Um deles avançou rapidamente. A tigre-mãe, rica em experiência de combate, já havia percebido a crise, mas ele mal conseguiu se virar para enfrentar a dor arrepiante do arrependimento, o que o fez parar imediatamente. Neste momento crítico, eu saltei repentinamente e colidi diretamente com a cintura do velho lobo cinza. Disse que os lobos sempre têm cabeça de cobre, cérebro de ferro e cintura de tofu. Com o impacto do meu corpo de mais de 70 quilos, diretamente fez o lobo cinzento número 6 sentir tanta dor que não conseguiu se levantar por muito tempo. Essa mudança repentina. E as outras 3 também ficaram apavoradas. Deixou Tigre-mãe e as outras 3 lobas surpresas. Após Tigre-mãe ver que fui eu quem o salvou, primeiro ficou tensa. Em seguida, começou a rosnar ansiosamente para o pequeno branco. Corra, considerando a situação atual. Hoje eu provavelmente não vou sobreviver, mas minha herança definitivamente não pode acabar. No entanto, eu não ouvi o que Tigre-mãe disse. Em vez disso, foi direto para perto dele. Abri minha boca enorme. Mordeu o corpo do rei lobo. Pare com isso, por favor. Eu sou apenas um tigre jovem menor de idade. Se eu não tiver a proteção da tigre-mãe, qual é a diferença entre isso e ser um prato para outros? Além disso, já que nesta vida eu me tornei um tigre, tigre-mãe e meus 3 irmãos tigres são todos da minha família. Olhando impotentemente enquanto um familiar cai diante de mim, eu não consigo. Enquanto eu mordia a carne do lobo-rei, no momento em que foi engolido, uma voz familiar ecoou em minha mente. O sistema detectou que os dados do hospedeiro do tipo X estavam completos. A evolução estava prestes a começar. Assim que as palavras foram ditas, imediatamente senti uma energia percorrendo meu corpo. No segundo seguinte, todo o corpo do tigre aumentou instantaneamente. Ao ver essa cena estranha, o lobo imediatamente recuou em pânico. Até mesmo o lobo 6, que eu havia lançado há pouco, também esqueceu do ferimento. Tentou desesperadamente rastejar para longe de mim. Vendo isso, eu soltei um rugido em direção ao rei lobo à minha frente. Aquela era a pressão do rei das bestas. Isso o fez tremer diretamente de medo.
No entanto, eu não ataquei eles. Em vez disso, virei a cabeça. Fui em direção ao lobo 6, que ainda não tinha se afastado muito. Usei um movimento direto para derrubá-lo no chão, sem esperar que ele reagisse. Eu simplesmente comecei a atacar com as patas. De repente, todo o bosque estava repleto de gritos lamentáveis. Após ter sido espancado por mais de 2 minutos e meio, o lobo 6 já estava completamente desmaiado. Vendo isso, eu terminei sua vida de imediato. Ao ver minha ação tão limpa e rápida, as outras 3 lobos cinzentos imediatamente se viraram para tentar fugir. Eles tinham um medo inato dos tigres. No entanto, quando a matilha estava prestes a partir, uma série de rugidos infantis intermitentes fez com que eles parassem. Ao ver isso, eu e a tigre-mãe mudamos instantaneamente nossas expressões. Era a voz dos outros 3 filhotes de tigre. A matilha, por sua vez, instantaneamente brilhou os olhos. Eles correram imediatamente na direção do som. Essa mudança repentina fez meu semblante ficar sério. Agora, a tigre-mãe não conseguia se mover de jeito nenhum. Para proteger o segundo tigre, eles só podiam ir salvar por conta própria. Mas com a minha força atual, enfrentando sozinho 3 lobos cinzentos, só havia uma maneira. Mas, agora, não havia outra escolha. Em seguida, eu imediatamente pulei em direção ao lobo cinzento mais próximo. Mas o lobo cinzento experiente não era fácil. Ele imediatamente se jogou no chão para desviar do meu canhão, direcionado para meu pescoço. Ele mordeu de volta. Felizmente, eu não pretendia me envolver com ele. Aproveitei o impulso e corri em direção ao próximo lobo cinzento. Enquanto isso, do outro lado, segundo tigre estava correndo em direção à tigre-mãe. No próximo segundo, mas ele viu uma sombra cinza correndo em sua direção. Aquele olhar insaciável fez com que segundo tigre parasse instantaneamente, sem coragem de se mover. Ao ver isso, a excitação nos olhos daquele lobo cinzento aumentou. Ele abriu a boca e avançou em direção a segundo tigre. Mas justo quando a boca do lobo estava prestes a cair sobre a cabeça do segundo tigre, eu acelerei bruscamente e colidi com um lobo cinza. No entanto, o preço foi que fiquei tonto por 3 segundos inteiros. No entanto, quando voltei a mim, eu descobri que ao lado do terceiro tigre, não havia sinal da terceira irmã e do quarto irmão. De repente, meus olhos ficaram vermelhos de raiva. Será que cheguei tarde mais uma vez? Enquanto isso, outras 2 lobos cinzas também estavam vindo atrás. Os lobos observavam a Gauri e seus irmãos com avareza, vendo a formação dispersa dos 3 lobos cinzas. A Gauri sabia que eles planejavam usar a mesma tática novamente. 2 lobos atacaram. Um lobo fez um ataque surpresa. Não posso deixar que eles consigam o que querem. A Gauri imediatamente atacou o lobo cinza do meio. E correndo, diminuía a velocidade. O lobo cinza do meio ficou assustado com a Gauri. Ele rapidamente chamou seu companheiro. Recuou repetidamente, como esperado. Após ouvir seu grito de socorro, a loba cinza à esquerda correu rapidamente para ajudar. E a loba à direita correu diretamente para o segundo tigre. A Gauri de repente fez uma parada brusca. Quando a loba cinza à esquerda estava prestes a se aproximar, ele levantou a areia na palma da mão e jogou na direção dos olhos dela. Devido à sua estrutura fisiológica, a Gauri não conseguiu pegar muita areia. Mas, felizmente, ele era inesperado o suficiente. A loba cinza também não estava preparada. Acabou pegando a areia. Au! A areia entrou em seus olhos. Mesmo que a loba cinza fosse feroz o suficiente, neste momento, ela não pôde deixar de parar, rolando pelo chão. A Gauri não se importou com isso, mas rapidamente correu atrás da loba à direita e a derrubou direto, mordendo seu pescoço. Mas essa loba cinza era muito astuta. Rapidamente ajustou seu ângulo e, ao mesmo tempo, mordeu o pescoço de Gauri. Um tigre e um lobo não soltam um ao outro. Começou o duelo mais selvagem. Este lobo cinza não tem medo algum, porque ele sabe muito bem que não é apenas um lobo lutando. Enquanto a Gauri, confiando em uma ligeira vantagem, começava a ganhar vantagem. De repente, sentiu uma dor nas costas. Aquele lobo cinza que havia sido inicialmente assustado por Gauri veio em apoio. Gauri apenas sentiu seus músculos nas costas, como se estivessem sendo rasgados por uma adaga. Até mesmo a lâmina afiada das presas já estava quase refletindo em seus ossos. Se nesse momento Gauri soltasse a boca, ele conseguiria resistir ao ataque nas costas. Não haveria problema algum. Mas o outro lobo cinza não seria afetado pela areia por muito tempo, mesmo que Gauri conseguisse se soltar agora. Em seguida enfrentaria 3. A não ser correr. Não teria outra escolha. Gauri estava ansioso. De repente, uma ideia iluminou sua mente. Ele estendeu sua garra direita diretamente e perfurou com força a barriga da loba cinza abaixo dele. Esse tipo de ataque, a loba cinza nunca tinha visto, mas isso não a impediu de perceber
que a morte estava se aproximando dela. A loba cinza sob ele largou a boca com medo. Ela choramingou incessantemente, tentando escapar. Ao sentir o medo de seu companheiro, a loba cinza nas costas de Agauli também aumentou a força de sua mordida. Agauli suportou a dor intensa. Depois de abrir vários buracos na barriga da loba cinza abaixo dele, ele finalmente a soltou. Mas, com seu abdômen jorrando sangue fresco, quanto tempo mais ela poderia viver? Após se livrar de um oponente, Agauli imediatamente atirou a loba cinza que estava em suas costas, e se posicionou novamente ao lado do segundo tigre. E foi nesse momento que a loba cinza, ofuscada pela areia, finalmente se recuperou. Com os companheiros, um na frente e outro atrás, bloquearam Agauli. O sangue escorreu pelas costas de Agauli. O som do sistema de aviso repentinamente soou. Detectou que o hospedeiro estava gravemente ferido. A função de recuperação foi ativada. O hospedeiro pode consumir qualquer ponto de evolução para realizar a recuperação de feridas. Ao ouvir a voz do sistema, Agauli ficou muito feliz. Ele havia acabado de beber várias poções de lobo. Os pontos de evolução já haviam retornado a 1 ponto. Ele estava pensando: onde devo usar esse ponto de evolução? Agora não precisava hesitar. Recuperar. Com a escolha de Agauli, o número de pontos de evolução voltou a ser 0. Mas as várias feridas em seu corpo já começaram a cicatrizar lentamente. Especialmente a ferida profunda nas costas, visível até o osso. Em apenas alguns momentos, já havia formado uma camada de pele. O estado se recuperou em 95%. Agauli recuperou a confiança. SS mirou o lobo cinza à sua frente. Nesse momento, 2 lobos cinzas rugiram simultaneamente. Lançou um ataque contra Agauli. Embora os ferimentos de Agauli estivessem melhorando, as marcas em seu corpo ainda estavam presentes. O lobo cinza não sabia que os ferimentos de Agauli já haviam se recuperado. Aos olhos deles, Agauli gravemente ferido e o jovem segundo tigre já eram um pedaço de carne à sua mercê. Agauli franziu a testa. A essa altura, as pequenas espertezas já não serviam mais. A partir daí, só restava um confronto direto. Desta vez, o lobo cinza que atacou frontalmente não hesitou mais, e foi direto para morder o ombro direito ferido de Agauli. Agauli não se esquivou. Ele simplesmente deu uma palmada certeira. Mas o preço foi que sua perna traseira foi mordida por um lobo cinza que estava atrás dele. Quando o lobo cinza atrás dele estava prestes a continuar o ataque, Agauli de repente saltou. Com um movimento, derrubou o oponente no chão. Nesse momento, o lobo cinza que havia sido enviado para longe também atacou Agauli novamente. Ataque por todos os lados. Agauli estava à beira da morte. No momento crítico, Agauli tomou uma decisão ousada. Ele então se levantou de repente e avançou em direção ao lobo cinzento que havia sido derrubado. Como se estivesse tratando o lobo cinzento como uma cama, ele se deitou diretamente em sua barriga macia. E em relação ao lobo cinzento que estava com ele, foi abraçado por ele e mordeu com força em seu pescoço. Embora os 2 lobos cinzentos estivessem em pânico, eles também ficaram ferozes. O lobo cinzento em seu corpo mordia o ombro de Agauli. O lobo cinzento debaixo dele mordia o pescoço de Agauli. O pescoço é um ponto vulnerável para os tigres. Este lugar foi atacado. Agauli instintivamente perdeu o fôlego. Mas neste momento, ele já não tinha outras opções. Enquanto os 3 estavam em uma tensão, segundo tigre finalmente se recuperou. Ele nunca imaginou isso. O irmão mais velho que eu sempre detestei, na verdade, se arriscaria para me salvar tão desconsideradamente. Ao ver que o irmão mais velho estava em desvantagem, o segundo tigre imediatamente soltou um rugido de raiva. Gritando, ele correu em direção ao lobo cinza que estava em frente a Agauli, sendo pressionado por um tigre e um lobo. O lobo cinza na parte inferior não conseguia se mover, mas sua cabeça ainda conseguia se mover. Viu-se que ele soltou o pescoço de Agauli e mordeu em direção ao segundo tigre. Segundo tigre, seu S de falta. Se vai lutar, lute. Por que você está gritando? Agauli estava tão irritado que queria xingar, mas logo ficou paralisado. Espere. Segundo. Como eu poderia esquecer essa arma? Viu-se que Agauli de repente ergueu a cauda bem alto. Após calcular bem a posição abaixo dele, ele desferiu um golpe forte. O segundo tigre originalmente viu o lobo cinza sob Agauli abrir a boca feroz e ameaçadora em sua direção. Ainda estava um pouco assustado. De repente, aquela loba cinza lançou um olhar, soltou um uivo desumano, e sendo um tigre macho, não sentiu nenhuma alegria. Ao contrário, sentiu um pouco de compaixão. Claro, apenas uma leve compaixão. 5 minutos depois, Agauli empurrou a loba cinza que estava imóvel, virou-se e se deitou no chão, e a loba cinza abaixo dele, também sob a bravura do segundo tigre,
Foi estrangulada. Quem diria, quem diria? A primeira batalha de vida ou morte ao se tornar tigre. Foi, na verdade, com técnicas de defesa contra lobos. O chute baixo garantiu a vitória. Gauli sorriu amargamente por dentro. Em seguida, não se preocupou em descansar. Começou a devorar a loba cinza. No final daquela última rodada de combate, a loba cinza abaixo dele estava à beira da morte. Feroz e imponente. Causou-lhe ferimentos consideráveis. Ele precisa rapidamente obter alguns pontos de evolução para recuperar suas feridas. E o segundo tigre, após completar a primeira transformação do tigre, estava se gabando muito. Ele correu até Gauli para se ostentar. Foi mandado longe por um tapa de Gauli. Foi então que o segundo tigre percebeu de repente que seu irmão mais velho saiu e ficou tão maior assim. Estranho. Não quero saber de você. O segundo tigre balançou a cauda e correu em direção a uma árvore baixa. Terceiro tigre. Quarto tigre. Desfrutem elogiando o bravo segundo tigre. Depois que Gauli comeu metade de um corpo de lobo, finalmente ficou satisfeito e deu um arroto gostoso. Nome: Gauli. Raça: tigre do Nordeste. Força: 76. Velocidade: 63. Resistência: 59. Ponto de evolução: 5,36 pontos. Usou um ponto de evolução após recuperar suas feridas. Desta vez, Gauli não usou todos os pontos de evolução. Na luta anterior, se o sistema não tivesse ativado repentinamente a função de recuperação, ele definitivamente não tem chance alguma. Ele precisa reservar pontos de evolução para evitar acidentes. Justamente nesse momento, o segundo tigre também se aproximou, acompanhado da terceira irmã tigre e do quarto tigre. Vendo que todos os irmãos estavam presentes, Gauli ficou extremamente surpreso. Em seguida, ele arrastou um lobo S completo, levando os irmãos em direção à tigre-mãe. Não demorou muito. Eles viram que tigre-mãe estava se esforçando para se sustentar com 3 patas, caminhando em direção a eles. Obviamente, ela já estava determinada a proteger seus filhos a todo custo. Após ver que Gauli e os outros estavam seguros, tigre-mãe finalmente relaxou, colapsando no chão. Gauli colocou o lobo S na frente de tigre-mãe, indicando para que ela comece rapidamente, como a rainha de todas as bestas. Embora as feridas de tigre-mãe não fossem leves, mas ainda não estavam em um estado irreversível. Apenas precisa de tempo. Felizmente, após esta batalha, eles conseguiram 5 lobos S, o suficiente para a tigre-mãe comer por meia mês. Depois de coletar os lobos S gradualmente, os 3 filhotes começaram a mamar sob a tigre-mãe. Gauli também começou a lamber incessantemente as feridas da tigre-mãe, para curá-la. Quando ele limpou a ferida na perna traseira da tigre-mãe, as pupilas de Gauli se contraíram involuntariamente. Esta ferida era muito evidente. Não era causada por um lobo cinza, mas sim ferimentos causados por algo como uma armadilha para animais. Não é de se admirar. Gauli sempre se perguntou, como uma pequena matilha de lobos poderia ferir a tigre-mãe tão gravemente? Na verdade, a tigre-mãe foi ferida primeiro pela armadilha, o que deu à matilha de lobos a oportunidade de atacar. Isso explica tudo. Porém, mesmo que Gauli soubesse o resultado, seu humor não melhorou nem um pouco. Ao contrário, ficou ainda mais pesado. Havia armadilhas por perto. Isso indica que nesta floresta haverá caçadores de à solta. Se eles tiverem armas de fogo em mãos, com a força que eu e a tigre-mãe temos, nem falar em proteger os 3 filhotes, será difícil garantir nossa própria segurança. O melhor a fazer agora é fazer com que a tigre-mãe se recupere logo. Mudar-se rapidamente é o caminho certo. Uma semana depois, a ferida na traseira da tigre-mãe já melhorou bastante. Embora ainda não tenha voltado ao auge, pelo menos já consegue andar com dificuldade. Parece que subestimei a capacidade de recuperação dos tigres selvagens. Gauli ficou feliz por dentro. Não esperava que a capacidade de recuperação dos tigres fosse tão forte. Isso não prova que, mesmo se eu me ferir no futuro, mesmo sem a ajuda do sistema, eu consigo me recuperar rapidamente? O hospedeiro não deve ser descuidado. A razão pela qual a tigre-mãe se recupera tão rápido é porque a energia espiritual do mundo começou a se fortalecer gradualmente. Não é apenas por causa do seu próprio físico. Gauli foi lembrado pelo sistema. Instantaneamente ficou calmo. Após o renascimento, a vida tem sido muito fácil para ele. Mesmo tendo vivenciado uma batalha de vida ou morte na semana passada, ele conseguiu transformar o perigo em segurança graças à vantagem da alma humana. Transformar o perigo em sucesso. Com isso, ele já estava um pouco arrogante. Sistema. Você acabou de dizer que a energia espiritual ficou mais forte. Isso significa que a energia espiritual está ressurgindo? Gauli perguntou curioso. Sim. No entanto,
Com o nível de permissão atual do hospedeiro, ele ainda não pode acessar informações desse nível. Por favor, aumente seu poder o mais rápido possível. Hui acenou com a cabeça. Viver bem o presente é o mais importante. Ele se levantou e gritou algumas vezes para a tigre-mãe e seus 3 irmãos. Antes de partir, a tigre-mãe e os outros não entendiam o que Hui queria fazer, mas agora só podiam depender de Hui para sobreviver. Então precisavam segui-lo de perto. 1 hora depois que a família de 5 pessoas partiu, 3 pessoas chegaram aqui em um carro off-road, além de um gordinho dirigindo. Os outros 2 estavam segurando cada um arco de caça, observando cautelosamente ao redor. No porta-malas do carro deles, havia uma armadilha de caça com um X lá dentro. Depois de estacionar o carro, o gordinho segurava uma besta na mão esquerda, e na mão direita um machado de madeira. Começou a observar atentamente o ambiente ao redor. Após um momento, ele voltou com frustração. Chegou tarde. O tigre foi embora. Após dizer isso, o gordinho olhou para um homem com cicatriz D segurando um rolo Y e disse: Irmão mais velho, você tem certeza de que isso é pelo de tigre? O homem cicatrizado D lançou um olhar calmo para o gordinho. A frieza em seu olhar fez o gordinho, que normalmente era arrogante, baixar a cabeça involuntariamente. O que foi? Você precisa que eu encontre um especialista para te ajudar com a análise. Ao perceber que a atmosfera estava estranha, o homem de óculos ao lado ajustou seus óculos e rapidamente tentou amenizar a situação, dizendo: Irmão mais velho, olha o que você disse. Você não é melhor que aqueles especialistas. Dito isso, ele deu uma batidinha no gordo novamente. Lhe fez um sinal. O gordo entendeu e rapidamente disse: Irmão mais velho, eu não é que não confio em você. É que eu sou. Tudo bem. Tire essas besteiras da boca. O D de cara cicatrizada, a última mordida, deixou com YX apenas um pedaço na boca. Só então conseguiu cuspir. Em seguida, ele olhou fixamente para o gordo e disse: Eu te aviso pela última vez, terceiro. Se você sair para se divertir, não me importo. Mas se você falar de dar peles de urso de verdade novamente, eu primeiro vou tirar sua pele. O gordo assentiu repetidamente, com medo de chegar atrasado. O que do D de cara cicatrizada seria enfiado em sua boca? Tudo bem, vamos embora. O D de cara cicatrizada deu a ordem. Sem olhar para trás, entrou no carro. O homem de óculos ficou surpreso. Correu rapidamente até o D de cara cicatrizada e perguntou: Irmão mais velho, já estamos indo? O D de cara cicatrizada disse com os olhos fechados: O que houve? Você acha que caçar tigres é tão fácil assim? O homem dos óculos disse um pouco aflito: Temos um quê, né? O homem de rosto cicatrizado soltou um sorriso frio. Ele disse: Se o que fosse útil, meu rosto não teria essas 3 cicatrizes. O homem de óculos hesitou, e então lembrou-se da história do homem cicatrizado. As cicatrizes no rosto do homem cicatrizado eram marcas deixadas por um ataque de tigre na juventude. Essas eram as marcas deixadas. E foi naquela caça furtiva que ele perdeu seu pai, e também seu tio. Desde então, sempre que havia uma oportunidade, o homem cicatrizado se esforçava para encontrar os vestígios do tigre. Rápido como um raio. Primeiro, vamos voltar e resolver o que temos nas mãos. Os americanos estão pressionando. Eles estão cobrando a entrega. Assim que o pagamento final chegar, vamos comprar algumas coisas úteis e encontrar alguns irmãos confiáveis. Então, voltaremos ao tigre em breve. 2 semanas depois, em algum lugar da grande montanha de Encha, o som da água correndo, verdejante, 6 cachorros se reuniam à beira da água. Estava tranquilamente comendo um co-verde. Hui se arrastou silenciosamente para a frente, com medo de fazer o menor barulho e incomodá-los. Afinal, essa criatura chamada corso possui uma audição extremamente aguçada e também é muito rápida. Nome: desconhecido. Raça: corso. Força: 37. Velocidade: 69. Resistência: 56. Com essa velocidade, combinada com uma boa resistência, se Hui o perseguisse de frente, isso exigiria bastante esforço para conseguir capturá-lo. Craque! Hui acidentalmente pisou em um galho e quebrou-o. No momento, todos os corsos ficaram com os pelos em pé, as bundas brancas ficaram visíveis, e todos começaram a fugir. Se alguém disser corsos de novo, minhas patas de tigre tamanho 28, certamente irão esmagar sua cabeça. Vendo que os corsos não estavam parados como diziam na internet da vida passada, eles estavam curiosamente parados para ver quem se aproximava. Hui pensou em uma frase em seu coração, e pulou diretamente como um tigre, e foi atrás deles. Embora não tenha chegado na posição ideal, mas essa distância já era suficiente para que ele, em pouco tempo, conseguisse capturar o alvo. Afinal,
A explosão de força do tigre não é algo a se subestimar. Ao ver Gao Li se aproximando cada vez mais, uma das lebres do grupo parou de repente e lançou um olhar para Gao Li. Em seguida, correu em outra direção. No entanto, Gao Li ignorou completamente isso e continuou sua perseguição ao grupo de lebres. Através do sistema, Gao Li conseguia ver. Esta é a manada de veados, o mais forte do grupo. Ele parou por um momento, não por causa de S, mas sim para tentar despistá-lo, não deixando que ele capturasse os mais velhos e os filhotes do grupo. Gao Li não cairia nessa. Seu alvo era precisamente a lebre mais velha do grupo. Quanto àqueles pequenos, é melhor deixá-los crescer um pouco mais. 15 minutos depois, Gao Li apareceu diante da tigre-mãe, segurando o corpo de uma lebre adulta. Chegou diante da tigre-mãe. Tigre-mãe também não foi educada. Começou a comer com grande prazer. Não havia o que fazer. Se ela ficasse com fome, o segundo tigre e os outros teriam que passar fome também. Afinal, com sua idade, a principal fonte de nutrição ainda era o leite de tigre. No entanto, embora a tigre-mãe fosse a primeira a comer, ela ainda deixou todas as vísceras. Todos foram deixados para Gao Li. Aos olhos dos tigres, as vísceras da presa podem lhes proporcionar mais calorias. São a parte mais valiosa de uma presa. A manifestação mais direta é que, quando Gao Li come um pedaço de carne comum, ele ganha apenas de 0,06 a 0,1 ponto de evolução. Mas ao consumir as vísceras, ele aumentará de 0,5 a 0,8 pontos de evolução. Pode-se ver, então, que as vísceras da presa são tão importantes para os tigres. Depois que Tigre-mãe comeu metade da presa, foi para um lado e não continuou a comer. Gao Li sabia que Tigre-mãe estava deixando a presa para ele. Afinal, seu apetite é muito grande. Geralmente, um tigre selvagem do Nordeste come de 20 a 30 quilos de alimento e pode ficar alguns dias sem comer. Mas Gao Li, devido ao sistema, digere os alimentos muito rapidamente. Portanto, precisa comer tanto todos os dias. No entanto, foi exatamente por isso que a tigre-mãe entendeu como Gao Li conseguiu, em tão pouco tempo, crescer tanto. Gao Li se aproximou da presa, puxou algumas vísceras e as trouxe para a tigre-mãe, e depois começou a comer para si. Com o passar do tempo, seu corpo foi crescendo cada vez mais. Presas de médio a pequeno porte, como os corsos, estavam se tornando cada vez mais difíceis de satisfazê-lo. Além disso, todos os dias só corsos e coelhos. Ele estava prestes a enjoar, mas com sua força atual, querer caçar grandes presas sozinho seria como buscar a morte. Portanto, ele só podia contar com a força da tigre-mãe. Só assim conseguirá comer novas espécies. E o pré-requisito para fazer isso é ajudar a tigre-mãe a ingerir mais nutrientes, ajudá-la a recuperar rapidamente o corpo. Após a refeição, Gao Li se aproximou da tigre-mãe para verificar suas feridas. As feridas externas da tigre-mãe já estavam basicamente curadas. Mas, na verdade, a tigre-mãe havia perdido muito energia vital. Então, não conseguia realizar atividades intensas por muito tempo. A manifestação mais óbvia é que a resistência da tigre-mãe neste momento é apenas metade do que deveria ser. E para lutar com grandes presas, sem resistência, isso é totalmente impossível. Como posso restaurar a energia vital da tigre-mãe? Eu não sou humano. Posso realmente fazer sopa para ela? Gao Li estava angustiado. Em seguida, de repente, ficou surpreso. Fazer sopa não é uma opção, mas há remédios de revitalização. Esta floresta é vasta. Ginseng. Coisas como o astrágalo, que são grandes tonificantes, não poderiam faltar? Gao Li decidiu agir. Ele se levantou e cumprimentou a tigre-mãe. E então saiu. Embora a tigre-mãe não entendesse, Gao Li, que estava acostumado a cumprimentar os mais velhos antes de sair, não conseguiu esquecer este hábito. Tigre-mãe olhou com dúvida para a silhueta de Gao Li. Não sabia por que seu filho mais velho havia partido novamente. Será que ele estava com fome de novo? Enquanto caminhava, ele olhava ao redor do ambiente. Com sua força atual, havia poucos seres que poderiam ameaçá-lo. De fato, eram bem poucos. Desde que não encontrasse outros tigres adultos, ou ursos pardos adultos, ele basicamente poderia andar à vontade. Mesmo se encontrasse um bando de lobos, ele poderia, com sua força, temporariamente subir na árvore para se esconder. De repente, seu olhar captou algo com o canto do olho. Ele avistou um esquilo. Gao Li instantaneamente ficou interessado. Começou a se agachar. Aos poucos, ele se aproximou. Embora esse pequeno animal não fosse suficiente para uma mordida dele, mas o importante é que ele nunca tinha comido isso. Aquele esquilo, por algum motivo, estava completamente concentrado, cavando no chão. Não percebeu a aproximação de Gao Li nem um pouco.
Gao Li saltou com determinação. Abriu a boca amplamente. E facilmente garantiu 5 pontos de recompensa de evolução. Quanto à carne do esquilo, eram apenas 0,09 pontos de evolução. Não vale a pena mencionar. No entanto, quando Gao Li estava satisfeito e prestes a ir embora, de repente, ele lançou um olhar de canto de olho novamente. Olhou para o buraco que o esquilo estava cavando. Uau! Isso não é uma raiz de ginseng? Tão grande! Gao Li imediatamente se aproximou. As patas dianteiras balançavam freneticamente, cavando a terra. As garras do tigre, embora afiadas e longas, não eram tão boas para cavar. Não eram como as dos ursos. Felizmente, aquele esquilo já havia cavado uma parte do solo. O volume de trabalho de Gao Li não era muito grande. Olhando para o ginseng que tinha recebido, pesando cerca de 2 onças, a primeira coisa que Gao Li fez foi cheirar com cuidado seu aroma. Assim, quando encontrasse ginseng novamente, ele não o perderia. Espera aí. Gao Li, segurando o ginseng com a boca, se moveu para um lugar não muito longe. Seu olhar era ardente. Ele acabará de sentir que naquele lugar havia também o aroma do ginseng. Mas desta vez, ninguém o ajudou a cavar. Ele teve que fazer isso sozinho. As patas dianteiras de Gao Li se moviam rapidamente, e ele cavou novamente um ginseng pesando mais de 7 onças. Um ginseng silvestre como esse no mercado humano pode valer dezenas de milhares, ou até mesmo centenas de milhares. Pensando nisso, Gao Li de repente suspirou humanamente. A sociedade humana estava muito distante dele. Não sei quando poderia comer uma sopa picante, frango com pão, ou peixe cozido na água. Pensando, uma gota cristalina escorreu pelo canto da boca. Afinal, aqui ninguém estava vendo. Caso contrário, os testemunhas com certeza achariam que esse tigre era um idiota. Ficando parado, olhando em branco e babando. Depois de recobrar o foco, Gao Li soltou um sorriso amargo. Ele deixou de lado suas ideias irreais. Ele pegou 2 ginsengs e caminhou até a margem do riacho. Lavou-os um pouco. Ele realmente queria convencer a tigre-mãe a comer isso. Já seria muito difícil. Se ainda estivesse cheio de terra por cima. Depois de comer, poderia ficar preso na garganta como cimento. A tigre-mãe certamente se daria uma surra. Pensando no poder de 258 pontos da tigre-mãe. É um pouco assustador, não é? Depois de lavar o ginseng, Gao Li rapidamente voltou para o lado da tigre-mãe. O segundo tigre viu Gao Li voltar. Ele rapidamente se escondeu atrás da tigre-mãe. Ao seu lado, a terceira irmã tigre e o quarto tigre estão com o pelo bagunçado, parecendo bastante desajeitados. É evidente que acabaram de ser intimidados pelo segundo tigre. Gao Li também não está a fim de dar atenção a elas. Na verdade, ele até apoia a atitude do segundo tigre. Afinal, esse tipo de luta irá ajudá-las a entender mais rapidamente as técnicas de combate. Assim, em meio a esta floresta cheia de perigos, terão uma chance a mais de sobreviver. Antes, Gao Li deu uma surra no segundo tigre, porque esse garoto costumava estar cheio de confiança, tentando provocar a autoridade do seu irmão mais velho. Mas desde que Gao Li o salvou da última vez, o segundo tigre não mostrou mais nenhum desrespeito por Gao Li. Gao Li também não se importou em dar uma lição nele. Ele trouxe o ginseng na boca para a tigre-mãe. Gao Li rosnou baixinho para que a tigre-mãe comesse aquele ginseng de 7 lian. Não é que Gao Li esteja apegado ao grande, mas sim preocupado que a tigre-mãe não receba o suficiente. Na vida passada, ele ouviu falar disso. O vazio não aceita suplemento. As pessoas podem ser esse. Tigre-mãe olhou para Gao Li com dúvida. Não entendia por que seu primogênito. Por que jogou 2 coisas estranhas na sua frente? Esse fedelho. Será que ele está me fazendo comer-se? Não. Ele está me zombando. Zombando de eu não conseguir caçar sozinho. Tigre-mãe ficou cada vez mais irritada. Seu olhar ficou ainda mais perigoso. Obviamente, ela já decidiu como fazer Gao Li. De que maneira fazer o G virar. Ao ver a expressão de tigre-mãe, Gao Li pensou que algo estava errado. Apressadamente foi até lá. Pegou o ginseng de 9 onças com a boca. Engoliu com um cruz. Acabou de comer. Gao Li estava cheio de arrependimento. O ginseng de 9 onças. Se o sistema não me ajudar a digerir, com esse meu corpinho, tenho medo de que eu vá ser esse de verdade. Felizmente, enquanto ele estava preocupado, um aviso do sistema soou de repente. O hospedeiro consumiu ginseng raro. Pontos de evolução como recompensa. Muito bom, muito bom. Uma recompensa assim equivale a ter comido 2 tipos de alimentos que nunca experimentou. Mas, em seguida, um aviso assustador apareceu. Quase fez a mandíbula de Gao Li cair. Pontos de evolução mais 28. Uau. O ginseng é tão nutritivo assim? Eu como 30 quilos de carne todos os dias. O sistema só me deu 5 no total. 6 pontos de evolução.
E esse ginseng de 9 onças trouxe pontos de evolução suficientes para 5 dias. Nome: HUI. Raça: Força do Tigre Siberiano. 87. Velocidade: 70. Resistência: 69. Pontos de evolução: 45 pontos 23. O que está esperando? Adicionar pontos. HUI diretamente aumentou sua força para 100 pontos. Infelizmente, não houve aviso de valor máximo. Parece que eu quero entrar na fase subadulta. O limite de atributo não é 100. Em seguida, HUI aumentou a velocidade e a resistência para 80. Restaram 11 pontos de atributo. Pontos de atributo em excesso. O que fazer se não acabar? Estou online esperando. É bem urgente. HUI sente-se orgulhoso com as mudanças em seu corpo. Ele não percebeu que a tigre-mãe ficou atenta ao vê-lo comer o ginseng. Ele também comeu a raiz de ginseng, que pesava mais de 7 taéis, com confusão. Não demorou muito. A tigre-mãe sentiu um calor intenso no ventre. 2 fluxos vermelhos escorregaram de seu nariz, sentindo desconforto em seu corpo. A tigre-mãe, em meio ao pânico, ficou irritada com HUI por comer de forma descontrolada. Bateu na parte de trás da sua cabeça. Coitado do HUI, que estava rindo. De repente, sentiu uma dor na nuca. Seus olhos escureceram. Virou e desmaiou. O comportamento da tigre-mãe pegou o segundo tigre e os outros de surpresa. Não sabia como o irmão mais velho tinha irritado a tigre-mãe novamente. No entanto, ao ver HUI em apuros, o segundo tigre, que sempre se escondia atrás da tigre-mãe tremendo, mas estava feliz, pulando e saltando, gritando e chamando. O significado daquele grito é: primeiro tigre, vem lutar comigo, seu vacilão. Tigre-mãe estava rugindo com raiva para HUI. No segundo seguinte, sentiu uma dor no estômago, e não conseguiu conter o jato atrás de si. O terceiro tigre, que estava sorrindo atrás dele, foi pego de surpresa, e foi jogado para trás por um forte fluxo de ar súbito. Um calor úmido tomou todo o seu corpo. Sentindo aquele cheiro forte, o segundo tigre estava se sentindo muito mal. Na manhã seguinte, HUI e sua família continuaram a se mudar. A aparição das armadilhas para animais, deixando HUI sempre preocupado com o perigo dos caçadores furtivos humanos. Já que não podemos vencer agora, teremos que nos esconder. Na sua frente, Tigre-mãe fez uma cara feroz, com uma expressão de descontentamento. Desde que comeu o ginseng que HUI lhe ofereceu ontem, ele passou a noite toda puxando. Todo tigre estava exausto. Agora ainda precisa continuar a viagem. Não é só ele. Depois de mamar, os 3 filhotes de tigre também apresentaram os mesmos sintomas. Felizmente, o corpo da tigre-mãe filtrou uma vez. Não os deixou ser suplementados. Mas o que mais irritou e deixou os 4 confusos foi que claramente HUI foi o tigre que comeu mais ginseng. Por que ele não teve problema? Mal sabem que HUI também estava secretamente aliviado com isso. 7 onças de ginseng. Já havia deixado a tigre-mãe tão mal. Ele mesmo comeu 9 onças de ginseng. Se não fosse o apoio do sistema, nesse momento, provavelmente estaria completamente acabado. Mas, depois de ver que o ginseng pode lhe trazer tantos pontos de evolução, a alegria no coração de HUI já havia dissipado aquele medo residual. Começou oficialmente a jornada de devorar C. Não importa se é o C selvagem insignificante à beira da estrada, ou as flores dos arbustos. Ele vai querer experimentar um pouco. A postura do segundo tigre ao entrar na aldeia. Mas ele não pensou muito. Coisas que podem ser avaliadas pelo sistema como iguarias da montanha. Não poderiam ser coisas comuns encontradas em qualquer lugar da floresta? O sistema também é assim, porque só pode reconhecer animais, e não pode reconhecer plantas, fazendo-me gastar tanto esforço. Devido às limitações da força do anfitrião, as funções deste sistema ainda não estão totalmente abertas. Portanto, só pode reconhecer seres inteligentes. HUI fingiu não perceber o desprezo do sistema. Continuou a seguir o princípio de que é melhor errar no que come do que deixar passar, transformando-se numa máquina de devorar C na floresta. Começou a colheita frenética. Muamua PFFF. Esta flor podre é amarga. Muamua PFFF PFFF PFFF. Isso aqui, caramba, é um galho podre. Eu pensei que você era um verme de inverno e C de verão. Este grande grupo de cogumelos é de cor sólida. Com certeza, ele consegue comer. Muamua. O hospedeiro consumiu o cogumelo branco de caule escamoso de. Recebeu recompensa do sistema. Ao ouvir isso, HUI, seu rosto se iluminou. Ele teve uma colheita. Continuar. Depois de um bom tempo, o som de notificação do sistema de repente tocou. O cogumelo branco de caule escamoso D está em erupção. Há um risco mortal. O hospedeiro pode consumir 10 pontos de evolução para se recuperar. Por favor, você precisa? Não perca tempo.
Recuperar. Rápido, me recupere. Neste momento, Agauli estava deitado no chão. Seus membros estavam se contorcendo, enquanto cuspia espuma branca, e gritando loucamente em seu coração. Esta cena estranha. Levem o segundo tigre. Irmã terceiro tigre. E o quarto tigre também ficou apavorado. O que está acontecendo? O irmão mais velho está mostrando uma técnica de combate? A frequência com que ele chuta é um pouco rápida. Como esperado, irmão mais velho. Em apenas alguns instantes, Agauli estava com seus 3 irmãos e irmãs, e no olhar peculiar da tigre-mãe, levantou-se como se nada estivesse acontecendo, mas em seu coração, ele sorria amargamente. Desta vez, ele conseguiu pontos de evolução, mas antes que pudesse se acostumar com isso, num piscar de olhos, perdeu 5 pontos novamente. É verdade que ao tentar roubar galinhas, acabou perdendo grãos. Parabéns, hospedeiro. Removeu o deletal. Conseguiu a habilidade interior saudável. Habilidade passiva inicial de interior saudável. A capacidade dos órgãos internos de resistir a danos de doenças D aumentou em 30. O sistema de habilidades foi ativado. Por favor, hospedeiro, consulte as funcionalidades relevantes. O sentimento deprimido de Agauli desapareceu completamente, e, em seu lugar, surgiu uma expressão de euforia. O sistema ativou uma nova funcionalidade. Ele novamente iria se tornar mais forte. Sistema. Conte-me mais sobre como funciona esse sistema de habilidades. Sentindo a ativação do interior saudável, a sensação de conforto emanava de seu abdômen. Agauli rapidamente perguntou. O sistema ouviu sua pergunta e gerou uma imagem 3D de tigre no painel do sistema. Era exatamente a aparência de Agauli, apenas que esta imagem. Em outros lugares, tudo é transparente. Apenas o abdômen. Para ser exato, é o interior do abdômen. Brilha com uma leve luz negra. Sistema de habilidades. Pode ajudar o anfitrião a realizar uma melhoria específica no corpo. Ativar habilidades relacionadas. Aumentar o poder de combate. Agauli ficou feliz ao ouvir isso. Apressou-se a dizer. Então, o que estamos esperando? Vamos começar a melhoria. Primeiro, melhore meus dentes e garras. Melhoria de nível básico dos dentes. Requer consumo de pontos de evolução. 20. Pontos de evolução insuficientes. Não é possível realizar a melhoria. Melhoria de nível básico das garras. Requer consumo de pontos de evolução. 20. Pontos de evolução insuficientes. Não é possível realizar a melhoria. 2 alertas do sistema soaram seguidos. Imediatamente apagaram a pequena chama no coração de Agauli. De fato, não há almoço grátis no mundo. Como o sistema poderia ativar habilidades por conta própria? Agauli só podia ficar se lamentando em silêncio. Seu desejo de se tornar o Rei Tigre Supremo é uma tarefa difícil e longa. Vendo que Agauli ficou parado por muito tempo, Tigre-mãe ainda achava que Agauli tinha se interessado por aqui. Decidiu não ir mais. Isso era uma boa notícia para ela. Ferida grave começando a cicatrizar, mais diarreia. Deus sabe como ela conseguiu se mover até aqui. Justo quando Tigre-mãe estava se preparando para vasculhar os arredores, em busca de um lugar para descansar. Não muito longe, nos arbustos. De repente, vieram sons de barulho. Tigre-mãe olhou cautelosamente na direção. E então, para sua surpresa, descobriu que havia um veado solitário ali. Veado ela conhecia muito bem. Esse é o prato principal do cardápio das tigres siberianas. Depois de um dia inteiro de jornada, Tigre-mãe, que estava faminta há muito tempo, não se importou que sua força não tinha se recuperado completamente. Viu que primeiro rugiu algumas vezes para os 3 filhotes, e então se escondeu silenciosamente na direção do veado. Agauli foi acordado pelo rugido de Tigre-mãe, após ver o movimento da Tigre-mãe, embora não tenha visto a presença do veado, mas rapidamente seguiu em frente. Ele estava bem parado. Depois desse movimento, o segundo tigre ficou muito curioso, e também o seguiu. Apenas a inteligente terceira tigre e o ingênuo quarto tigre permaneceram quietos em seu lugar. A tigre-mãe conseguiu se esconder em uma boa posição com ampla visibilidade. Descobriu que realmente só havia este veado aqui. Sua confiança interna aumentou um pouco. Justo quando estava se preparando para se esconder na melhor posição de ataque, de repente, ouviu-se um som de passos vindo do lado direito. Embora fosse muito leve, mas o som de galhos secos quebrando, ainda assim despertou a atenção do veado. Depois de dar um olhar furioso ao segundo tigre, a tigre-mãe, sem alternativa, iniciou o ataque antes do previsto. A reação do veado também foi muito rápida. Ele disparou para correr. A batalha de vida ou morte entre predador e sobrevivente. Começo oficial. Se a tigre-mãe não estivesse ferida, então, mesmo que não tivesse alcançado a posição ideal de ataque, a tigre-mãe ainda teria 90% de certeza de capturar este servo. Mas agora ela
Não se recuperou completamente após os ferimentos graves. A velocidade e a resistência estão em um certo grau de declínio. Se não tivesse comido um ginseng reparador ontem, que fez sua resistência X se recuperar um pouco, K temia que, neste momento, já não tivesse força para continuar a perseguição. Desconhecido. Raça. Servos. Força. 91. Velocidade. 189. Resistência. 211. Atrás. HUI, através do sistema, viu os dados do servo à sua frente. Começou a se preocupar. Esse tipo de atributo X, pode-se dizer que é bastante bom, com o estado atual da tigre-mãe, em uma situação onde foi forçada a atacar antes do tempo, para ter sucesso na caça. As chances eram escassas. Ao pensar nisso, HUI não pôde deixar de se virar, e lançou um olhar furioso para o segundo tigre. Hoje, se eu não pegar essa cabeça de veado, vou ficar sem poder caçar. Vou te transformar em carne de tigre. Em seguida, HUI fez uma breve observação do terreno, e descobriu que no caminho de fuga do veado, havia um arbusto de espinhos. HUI imediatamente teve uma ideia, e correu em direção ao lado esquerdo da tigre-mãe. Acelerou ligeiramente. Meio minuto depois, o veado, de fato, fez o que HUI previu. Para evitar o arbusto de espinhos à direita, virou-se para a esquerda. Os olhos de HUI brilharam. Suas pernas começaram a acelerar ao máximo. E ele começou a disparar, justo quando o veado acabou de virar à esquerda, e estava prestes a aumentar a velocidade. HUI, que veio de trás, chegou a tempo, e colidiu com o lado do veado. Dengue. Apesar de o veado ser grande, ele era extremamente rápido, mas não pôde resistir ao impacto de HUI em seu lado, o que fez com que perdesse o equilíbrio. Tigre-mãe viu HUI fazendo um grande feito. Ficou muito feliz por dentro. Imediatamente deu um salto e se lançou sobre o servo. Sob o olhar desesperado do oponente, deu o beijo do Deus S. Como o tamanho deste servo era muito grande, HUI e Tigre-mãe não estavam dispostos a movê-lo. Decidiram comer ali mesmo. Tigre-mãe primeiro deu um rugido de raiva. Chamou o segundo tigre e os outros. Em seguida, começaram a se deliciar com a refeição. Ao ver o segundo tigre se aproximando de forma desajeitada, HUI ficou furioso. Com um movimento da cauda o jogou longe. Segundo tigre rolou pelo chão algumas vezes, com uma expressão confusa. Claramente ele não entendia suas próprias ações recentes. Qual foi o impacto que teve na caçada de tigre-mãe? Pensando que HUI estava novamente intimidando seu segundo tigre, imediatamente mudou de alvo. Acostumado a se esconder atrás de tigre-mãe, não esperava que tigre-mãe, ao vê-lo, ficasse ainda mais irritada. Ela imediatamente o lançou para longe com um golpe de cauda. Vendou-o a mais de 1 metro do chão. O segundo tigre tinha uma expressão de desesperança. HUI quase soltou uma risada. O piloto de elite havia solicitado para ir à batalha 2 vezes. O hospedeiro consumiu um veado. Ganhou pontos de evolução. 10 pontos de evolução aumentaram em 0,15. Escreveu sobre um grande banquete de veado, contando com as recompensas do sistema. HUI obteve 16 pontos de evolução. Olhando para os 22 pontos de evolução no painel do sistema, ele também observou seu corpo de tigre quase totalmente transparente. HUI, mordendo os dentes, decidiu por um aprimoramento. Apesar de ter uma alma humana, ele frequentemente usava garras durante a batalha. Mas para a estrutura fisiológica do tigre, mordida era o principal meio de ataque. O sistema aprimorou os dentes. Jim, parabéns, o hospedeiro conseguiu o aprimoramento básico dos dentes. Habilidade despertada. Pontas afiadas e dentes afiados. Consumir pontos de evolução. HUI. Que nome horrível. Sistema. Se você não sabe nomear, então não nomeie. Depois de criticar silenciosamente o sistema, HUI rapidamente começou a verificar as habilidades. Habilidade iniciante de mordida afiada. Dureza dos dentes aumentou 30%. Em seguida, HUI sentiu uma coceira nas gengivas. Os dentes cresceram um pouco, e também ficaram bastante mais duros. Até os espinhos na língua ficaram mais fáceis de raspar carne. As mudanças específicas só saberemos quando estivermos em combate. Depois de comer e beber o suficiente, Tigre-mãe se deitou preguiçosamente no chão. Começou a amamentar o segundo tigre e os outros. Não posso deixar de dizer, o corpo dos tigres realmente é mais resistente que o dos humanos. Ontem, Tigre-mãe ainda estava com diarreia por excesso de comida. Não parava de diarreia. Hoje já quase se recuperou completamente. Mas o terceiro tigre e os outros estão em uma situação ruim. Os nutrientes no leite de tigre são muito altos. Eles passaram o dia assim. Os sintomas de diarreia estavam cada vez mais graves. Especialmente o segundo tigre. Ele comia mais do que os outros.
e também era o que mais evacuava. Como agora? Enquanto comia, não pôde evitar e levantou o traseiro. Começou a jorrar sem piedade. O quarto tigre, que estava mamando ao seu lado, levou um susto com aquele barulho alto. No rosto rechonchudo do tigre, havia uma expressão de pânico. Ao ver uma cena tão hilária, Agauli, sem escrúpulos, pensou em seu íntimo, em uma narração interna para o quarto tigre. Irmão mais velho, não faça isso. Estou com medo. Após a refeição, a família Gaul, composta por 5, desfrutava alegremente da tarde. No entanto, eles não perceberam que, naquele momento, havia uma longa linha vermelha que passava pela vegetação não muito longe deles. Na manhã seguinte, Agauli acordou cedo e foi até o riacho mais próximo do novo habitat para beber água. Beber água era o menos importante, principalmente como um hábito humano. Agauli escova os dentes todos os dias. A escova de dentes também já está pronta. Ele pode simplesmente usar as garras na língua. 7. Olhando para seu próprio reflexo na água, Agauli estava cheio de pensamentos. Ele está renascido como tigre há 4 meses. Ele já está quase totalmente adaptado a essa vida. Como o rei de todas as bestas, ele é a maior mão negra que destrói o meio ambiente. A humanidade, pode-se dizer que tem uma relação de oposição inata. Além disso, seu pelo, seu corpo, e até sua cauda. Isso é um verdadeiro tesouro aos olhos de muitos humanos. Aqueles caçadores furtivos gananciosos. Um dia, eles certamente aparecerão com o que veio na sua frente. Naquela hora, se precisar de S, como ele deverá decidir? Como um jovem exemplar sob a bandeira vermelha. Para questões como S, ele tem uma versão instintiva. Enquanto ele estava perdido em seus pensamentos, a linha vermelha que apareceu ontem perto da família dele. Nesse momento, algo apareceu atrás dele. De repente, aquele fio vermelho saltou e mordeu a pata traseira de Agauli. Agauli, sentindo dor, tentou correr desesperadamente para se soltar. Ao mesmo tempo, olhou para trás e viu quem tinha coragem suficiente, ousando atacá-lo. Se você não olhar, não sabe. Mas ao olhar de perto, quase fez Agauli perder a alma de medo. Afinal, o que o mordia era uma enorme piton vermelha de quase 5 metros. Nome: sem raça, piton birmanesa. Força: 412. Velocidade: 56. Resistência: 279. Que diabos? Uma piton tropical. Como ela apareceu em um lugar tão frio? Mesmo que agora seja verão, esse lugar não é adequado para sua sobrevivência. Mas neste momento, a situação era crítica. Não dava para Agauli pensar em mais nada. Apenas via Agauli gritando desesperadamente na direção da tigre-mãe, enquanto corria como um louco. Não havia o que fazer. Se ele fosse enfrentar essa enorme criatura sozinho, só havia um caminho S. Portanto, ele precisava da força da tigre-mãe. No entanto, a força de mordida dessa piton birmanesa era realmente impressionante. Após morder a pata traseira de Agauli, os dentes da cobra penetraram diretamente na carne a fundo. Agauli não conseguia se livrar dela de jeito nenhum. Além disso, seu peso era imenso. Agauli a arrastava. Não conseguia correr longe de jeito nenhum. Mas Agauli não tinha tempo para pensar mais. De acordo com os hábitos de caça da cobra, depois de morder a presa, o próximo passo era esse estrangulamento S. A força de 412 pontos. Agauli estava certo que se fosse pego por essa piton birmanesa, ele temia que toda a sua estrutura óssea fosse esmagada. Mesmo que a tigre-mãe fosse enredada, também não teria um bom destino. Droga! Lutar! Então, Agauli apertou os dentes. Suportando a dor, pulou com todas as suas forças. Arrancou diretamente o pedaço de carne que a cobra birmanesa havia mordido. A cobra birmanesa, por um momento, até se esqueceu de atacar. Parecia não ter previsto que sua presa desta vez agiria com tanta determinação. Agauli rapidamente pediu ao sistema para usar pontos de evolução para se recuperar. Ainda bem que o ferimento não era grande. Após a perda de um ponto de evolução, o ferimento se curou em um instante. Apenas aquela dor aguda que sentiu há pouco deixou Agauli extremamente ansioso. Neste momento, ao ouvir o grito de socorro de Agauli, a tigre-mãe correu rapidamente para lá. Ao ver que Agauli parecia estar bem, a raiva em seus olhos diminuiu em 3 partes. No entanto, ao ver a cobra birmanesa, seus olhos revelaram vigilância e confusão. É evidente. O corpo gigantesco da cobra birmanesa lhe trouxe uma sensação de ameaça. Além disso, a tigre-mãe, desde o seu nascimento até agora, nunca havia visto uma cobra tão grande. Depois de um momento de confronto entre um tigre e uma cobra, a cobra birmanesa percebeu que não teria mais oportunidades de atacar. Então, decidiu se afastar. A tigre-mãe havia se alimentado bem ontem. Além disso, Agauli também não havia se ferido.
Ele também não queria uma luta de vida ou morte com esta criatura enorme e desconhecida. Justo quando a tigre-mãe estava prestes a se virar e ir embora, Gauli de repente se moveu. Ele fez um salto à frente, abrindo a boca bem grande. Ele atacou com uma mordida na cauda da cobra birmanesa, com a habilidade de ter dentes afiados. Mesmo essa cobra birmanesa sendo muito grossa, Gauli ainda assim facilmente quebrou sua defesa. Ele deixou 2 linhas de buracos. Ao sentir a dor, a cobra birmanesa se virou e começou a rastejar em direção a Gauli, mas Gauli conseguiu desviar facilmente. A cobra birmanesa é forte, mas sua velocidade é sua desvantagem fatal. Eu só preciso travar uma guerra de guerrilha contra ele. Um estiramento extremo. Há uma grande probabilidade de obter a vitória final. A tigre-mãe ouviu o barulho. Ela olhou para trás com um pouco de raiva. Originalmente, ela foi acordada por Gauli. Ela ficou um pouco irritada. Agora está tudo bem. O que ele está tramando agora? No entanto, quando ela olhou para trás, ela viu o momento em que a piton birmanesa se virou para perseguir Gauli. Ela imediatamente ficou furiosa. Qual é o significado? Quando alguém se atreve a intimidar meu filho na minha frente, ele é meu filho. Eu posso bater nele. Ninguém pode tocar um só fio de cabelo dele. Então, a tigre-mãe rapidamente virou-se e lançou-se contra a nuca da piton birmanesa. A piton birmanesa é forte, mas a tigre-mãe também não é fraca. Sob suas garras, na nuca da piton birmanesa, instantaneamente ficou ensopada de sangue. A piton birmanesa sentiu dor, virou-se para contra-atacar, mas foi facilmente evitada pela tigre-mãe. Está brincando. A sensibilidade da tigre-mãe é 3 vezes maior do que a de Gauli. Como poderia ser mordida facilmente pela piton birmanesa? Ao ver a tigre-mãe agir, Gauli ficou muito feliz. Parece que hoje esta recompensa do sistema. Eu definitivamente vou conseguir. Assim, mãe e filho começaram a se coordenar. Um ataque, uma contenção, a coordenação perfeita. Deixou a piton birmanesa sem força para se defender, sentindo dor intensa em várias partes do corpo. A piton birmanesa entrou em pânico. Se continuar assim, ela só poderá morrer ali mesmo. Sem opções. Ela começou a empilhar seu corpo camada por camada. Tentou colocar todo o corpo sob a proteção da cabeça da cobra. Mas isso só pode adiar seu tempo de morte. Gauli e a tigre-mãe ainda conseguiam, de vez em quando, em seu corpo, deixar novas feridas. Foi então que um acidente aconteceu. Após a tigre-mãe desviar novamente do ataque da cabeça da cobra, de repente, escorregou, caiu diretamente no chão. A cobra birmanesa já estava focada em defender a tigre-mãe. Vendo isso, ficou muito feliz. Mordeu diretamente a pata traseira da tigre-mãe. SS não soltou a mordida. Coincidentemente, o lugar onde mordeu é exatamente o lugar que a tigre-mãe havia se machucado e estava recém-cicatrizado. Velha e nova ferida se sobrepõem. Isso fez a tigre-mãe sentir dor. E por um momento, ela não conseguiu reagir. A cobra birmanesa aproveitou a vantagem. Seu corpo avançou rapidamente. Prendeu firmemente a tigre-mãe. Uma enorme pressão constritiva fez a tigre-mãe sentir tontura e sufocamento. Gauli ficou chocado ao ver isso. Apressou-se para tentar ajudar. Infelizmente, a tigre-mãe estava envolvida em uma luta com a cobra birmanesa. Além disso, os dois se embolavam. Isso impediu a Gauli de encontrar uma oportunidade de atacar. Além do mais, mesmo que a cobra birmanesa lhe desse uma chance, com sua força, ele só pode dar um tempo ao python birmanês. Arrastá-lo. Não consegue derrotá-lo imediatamente. E com o estado atual da tigre-mãe, como ela poderia aguentar até lá? A única solução no momento é depender do sistema. Os olhos de Gauli brilharam intensamente. Em seguida, ele se lançou para frente. Direto para a cauda do python birmanês, ele deu uma mordida. O cloaca na parte traseira é o ponto vital do python birmanês. Portanto, mesmo que ele esteja lutando com a tigre-mãe, ele também continua balançando a cauda, para evitar ser atacado por Gauli. Gauli não é um BT. Ele também não quer usar sua boca para tocar naquele local do python birmanês. Ele simplesmente mordeu a ponta da cauda do python birmanês. Uma parte especialmente pequena. Este ferimento é tão pequeno que o python birmanês parece nem ter percebido que perdeu um pedaço. No entanto, foi justamente esse pequeno pedaço de carne de cobra, mas se tornou, aos olhos de Gauli, a chave para reverter esta batalha. O anfitrião consumiu a piton birmanesa e ganhou pontos de evolução. 20 após ouvir o som de notificação do sistema, Gauli ficou extremamente feliz. Depois de receber repetidamente a recompensa por comer primeiro, Gauli descobriu que a quantidade de pontos de evolução concedidos pelo sistema está relacionada ao poder de combate dessa criatura. Todas as pequenas presas são apenas 5 pontos de evolução básicos. Já os predadores que representam uma ameaça maior, e os animais carnívoros de porte médio a grande,
O sistema recompensa com mais pontos de evolução. Mas agora não é hora de pensar nisso. Gauri rapidamente colocou todos os pontos de evolução, todos colocados na força. Exatamente. Gauri não escolheu fortalecer partes do corpo, ou despertar novas habilidades. Em vez disso, decidiu aumentar atributos. Afinal, não importa onde ele fortalecesse, com uma base de 100 pontos de força, isso não seria suficiente para causar grandes danos à Piton birmanesa. Era melhor colocar tudo em força, e confiar em suas habilidades afiadas. Só teve a chance de ferir gravemente a Piton birmanesa, ao sentir todos os músculos do corpo se contraindo. Gauri observou a Piton birmanesa com um olhar afiado e calmo. 7 polegadas. Ele estava procurando o ponto vital. Gauri só tinha uma chance. Se o primeiro ataque falhasse, a Piton birmanesa estaria alerta. Ele não teria outra oportunidade. Enquanto a tigre-mãe estava sufocando por muito tempo, quase desmaiando, ela fez uma luta instintiva, fazendo com que o ponto vital da Piton birmanesa ficasse diretamente exposto à frente de Gauri. A oportunidade apareceu. Em um piscar de olhos, Gauri avançou com um salto de tigre, em direção ao ponto vital da Piton birmanesa. Mordeu com todas as suas forças. Diferente das vezes anteriores, os dentes de Gauri cravaram-se na pele da Piton birmanesa, como se estivesse mordendo carne seca saborosa em sua vida passada. Desta vez, a pele e as escamas da Piton birmanesa já não podiam mais impedir suas presas de tigre. Penetrou em sua carne. O ponto vulnerável foi atacado. A Piton birmanesa ficou chocada. Instintivamente soltou a tigre-mãe, virando-se de um lado para o outro. Luta dolorosa. Gauri aproveitou a vantagem para atacar. Aumentou a força a cada ataque. Finalmente, conseguiu triturar o coração escondido sob a espessa carne da Piton birmanesa.